Vamos lá, pessoal. Entre as questões que eu estava falando sobre muitas histórias, histórias com S, história com H, sobre a origem do futebol, mas a verdade é que o futebol, o início, assustava isso principalmente entre o século 8, de 8 ao 19, século 8 ao 19, quando se jogava o mass futebol, futebol de massa, ok? Em que a violência imperava, o número de atletas era indefinido. Foram registrados jogos entre vidas e cidades inteiras durante a Idade Média. Houve até uma partida com 1000 jogadores, okay? 1000 jogadores num campo, de uma organização. Aí que é o conceito, o que é esporte, o que é jogo. Okay? Então, disputada entre dois vilarejos próximo a Chester, na Inglaterra. Okay? 1000 jogadores, entendeu? Parecia uma colônia de férias. Assim, 1000 alunos. Felizmente, eu falo felizmente ou felizmente, uma consciência moral já devia sim coordenar, lógico, com 3 ou 4 coordenadores, 1000 alunos, 1000 crianças, né, jovens. Então, semelhante ao RUP, né, que nós olhamos também alguns livros do Bompa, o Dr. Bompa, PhD, fala sobre RUP, a história do futebol, que ninguém sabe muito bem quando começa. 2600 a.C., ou 880 a.C., ou 2500 a.C., remete à China, que é um certo jogo com os pés. Na época, os soldados chineses praticavam aquela Kemari, em um jogo cujo objetivo era conduzir a bola com os pés sem deixá-la cair e fazer ela passar entre duas estacas no chão. Nós podemos ver alguns filmes de ficção, o Shed Lee, assim, alguns filmes também até de comédia, mas traz um trama importante, mas traz épocas importantes. Eu já coloquei em sala de aula, no campo expositivo, que a China, hoje também é um dos cenários importantes econômicos, eles adaptavam, ou seja, o campo é lógico que destacava mais as modalidades de algumas artes marciais associam, mas ali também integrou a bola entre a sua circunferência e as estacas ali você ficava se adaptando, né, entre o movimento e a audição também, que é importante entre os 5 sentidos e a linguagem e a sociabilidade. Então, da China, a história segue a Grécia, no século I a.C., okay? Onde se praticava o epíguros, com atletas tentando o domínio de uma bexiga de boi cheia de areia, O jogo também era praticado em Roma, na Itália, com o nome também de Barbastum, não é bar não, tá? Barbastum, né? Com a elaboração de primeiras táticas. Acho que o Barbastum, por isso que sempre os colegas sempre vão por bar, ou seja, no seu momento de lazer, segundo alguns autores ligados ao lazer. Um lazer filosófico, um bar, é um lazer filosófico, é o tempo ali imaginário, ou seja, o tempo relacionado a uma relaxatina, ok? Ou seja, compreendendo o estresse e elaborações de fatores importantes. Então, entre as táticas de ataque e defesa em 1580, em Florença, jogava-se o cálcio, 27 atletas por time, com regras proibindo empurrões e pontapés, ok? 27 atletas, ok? Quando vê assim, em 1580, ataque e defesa. Até cálcio aqui demonstra, até lembrarmos o Dalton e outros homens que também colocaram o cálcio como uma vitamina importante para a contração muscular, entre o potencial de ação histórica, entre a acetilcolina histórica, entre a DPCP histórico, entre ácido lático e outros fatores importantes que fala da Inglaterra. Embora, quando falamos da Inglaterra também, tem um livro importante, não sei se é o nome da autora, Silvia Silvastin, vocês depois podem ver se é Silvia, mas com si, ela fala sobre a história da Inglaterra, os campos coloniais, e ela fala ali,
nos campos do parecer, é lógico, para engrandecer, enriquecer o artigo ou um fichário, falando sobre como é que é a época das mulheres que ela coloca em destaque, o capitalismo, é um destaque muito Max Weber, né? Um grande empresário ligado, ou seja, às questões da burguesia, administrou muito o Pubo para escrever, ou seja, o Pubo é um meio também ali temporal que entre as fontes frontais ou occipitais para entrar do cérebro, ou seja, ele usou os níveis de inteligência para o meio de produção e reprodução para ver os equívocos ligados à própria autonomia. Então a Inglaterra é um caráter, né, ligado violento do futebol, mudou-se apenas quando o esporte chegou à escola por volta de 1840. Como eu falei, 1840 e 1850, se nós começarmos a falar sobre o jornalismo esportivo, que eu entrei nessa disciplina, aí que vem o destaque. Tem um livro, Comunicação de Massa, que o autor que eu lembro aqui, o Melvin, que tem a Sandra, Melvin e Sandra, vocês viram o nome ali, eles falam sobre a comunicação de massa ali. E aí isso é um campo histórico, tem várias etimologias relacionadas ao Gutenberg, os folhetos, as impressões, por isso que o David Hume eu coloquei como uma anexão. Então, 1840, lembramos de 1808, ou seja, também ligado às correntes coloniais, também à medicina esportiva. Vamos lá, então o futebol e as formas e as regras e torneios. É lógico que entre 1800, entre aldeias e grupos, o próprio ser humano ele é um jogo eminente ao que? As construções que de regras. A ludicidade está o ser humano, o sorriso, a brincadeira, as brincadeiras, ou seja, a amarelinha, os jogos tradicionais que são contemporâneos ligados a cada local. Por exemplo, a Bahia, que eu falei aqui em 1808, que foi em destaque a medicina, imaginava. Então, vamos colocar algumas questões. Tempos atrás era difícil ter uma fisiologia de exercício, ou seja, acampar naquele local. Conversar alguns professores em conversas em canais, em faces, em aulas. Lembramos, né, alguns colegas que foram de ponta em ponta em alguns lugares, alguns clubes conceituados. Então são regras e torneios. Então, quando falamos sobre a palavra importante, como falamos sobre a complexidade entre as regras e o jogo e as tomadas relacionais ligadas à própria motricidade humana, havemos conceitos que coloca a vivência para todos nós um princípio que considera, ou seja, expressa. Ok? Então, quando falamos sobre futebol, é lógico que você vai lembrar da Inglaterra, e também alguns falam também sobre o cenário da Inglaterra, também as mulheres. Houve um centenário há pouco tempo atrás, aí estavam comentando, houve tive uma senhorita, uma senhora estava fazendo pesquisa aí, ela estava comentando que o centenário brasileiro, assim, no Brasil, como outro mundo também, já tem 100 anos em questões disso. É lógico que não coloca em destaque. Na China, na Grécia, você pode ver que há aspectos morfológicos nesses campos contemporâneos. O que é bom dizermos sobre essas questões? Que o próprio futebol, ele coloca fatores importantes como o futebol brasileiro e a sua origem. Ok? Nós olhamos o parecer de Rui Barbosa e os termos, porque eu sempre falo sobre Rui Barbosa, porque eu falo sobre Barbosa, 1997, porque ali o Barbosa também, umas teses também que eu coloquei como anexão, que os campos dogmáticos, tempos atrás ainda tinha pais, mães que proibiam as próprias meninas, mulheres, jogar um futsal e outras modalidades aqui em questões de criança. Temos que respeitar, lógico, o tabu e as questões de cultura líquida, cultura sólida, mas fixarmos a questão de uma consciência que possa destacar o que eles querem. Embora o futebol sempre nos coloca índice entre o Charles Miller e outros autores que eu falei assim, questões também entre o próprio meio epistêmico ligado à investigação. Porque eu estou falando, porque eu estou inserido no futebol e tem uma pausa agora, vou voltar de novo quando eu puder, e coloquei o futebol com kickbox. Citei o Bomba, citei a mim mesmo, citei outros autores, coletivo de autores, autores do Nordeste, vários autores, ok?